Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receita que eu resgatei da minha mãe. São rosquinhas de coco. Vamos lá, gente, que é bem simples de fazer. Não se preocupem em anotar os ingredientes, porque eu vou deixar aqui embaixo do vídeo tudo direitinho para vocês. Nesta receita eu vou utilizar 5 colheres de açúcar, eu estou usando demerara, 1 xícara de leite morno, 1 colher de margarina, estou usando sem sal, 1 pitada de sal e 1 pacotinho de fermento para pão, fermento biológico. Se você for usar o outro, a medida é diferente. Vamos utilizar também 2 ovos inteiros, de preferência em temperatura ambiente, e 500 gramas de farinha de trigo. Pode ser que precise um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do ponto da massa. Eu vou começar colocando os ingredientes molhados, ou seja, os 2 ovos, dar uma mexidinha aqui, a margarina, também em temperatura ambiente para ficar mais fácil de misturar, a pitadinha de sal, leite, o açúcar, e o fermento. Mexer mais um pouquinho. E vou começar a colocar a farinha aos poucos. Precisa agregar bastante, ou bem, né, todos os ingredientes, para que fique uma massinha bem lisa e homogênea. Mais um pouquinho. Para o vídeo não ficar muito longo, eu volto para mostrar a massa para vocês como ficou. Agora já não dá para misturar mais com o fouet, tem que ser com as mãos. Coloquei um pouquinho mais de farinha. Essa massa fica mole mesmo, então a gente precisa ir dosando a farinha aos poucos. Já está quase no ponto para sovar fora da tigela. Então, olha aqui, ela fica uma massa molinha, não fica muito dura, por isso que gruda um pouquinho. Eu coloquei aproximadamente mais 100 gramas de farinha de trigo, então significa que a necessidade de 600 gramas. Isso porque eu tinha os ovos grandes, né? Talvez tenha colocado um pouquinho mais de margarina, então foi necessário um pouco mais de farinha. Você vai vendo aí como é que fica a massa para você, para acrescentar aos pouquinhos, sem exagero. Aí a massa já está boa para eu poder sovar
aqui no tapete culinário. Se você não tiver o tapete, você pode amassar, sovar numa bancada naturalmente. Eu estou usando aqui a minha mesa com o tapete, porque eu só tenho a pia, que é muito pequena. Olha aqui, já sovei bastante, fiz uma bolinha e eu vou retornar para a minha tigela. Aqui. Vou tampar e deixar descansar por aproximadamente 40 minutos. Tem que dobrar de tamanho. Olha aqui, guardanapinho que eu ganhei da Dona Maria, lá de Guaratinguetá. Gente, Dona Maria faz um feijão maravilhoso. Fora as outras comidas. Um dia eu quero aprender a cozinhar como ela. Um abraço, Dona Maria. Letícia, um beijo para você. Enquanto isso, é hora de reunir os outros ingredientes e os utensílios que eu vou precisar. Enquanto a massa está descansando, eu vou preparar o recheio. Eu vou utilizar 100 gramas de coco ralado e leite condensado, o quanto baste. Vou colocar primeiro meia caixinha, aproximadamente 200 ml, e vou misturar. Você pode fazer o recheio de outra forma que você gostar. Pode ser com manteiga, com leite, amido de milho, Nutella, goiabada. Eu hoje vou fazer com leite condensado. Eu acho que fica bem gostosinho. Não vai ao fogo. É só misturar, porque depois as rosquinhas vão pro forno e aí cozinha tudo junto. Olha aí, acho que vai quase toda a caixinha. Essa caixinha tem a mesma medida que a latinha, 395 gramas. Eu vou reservar porque a massa já cresceu. Vamos olhar aqui. Olha, a massa já dobrou de tamanho. Então vou tirar e dar mais uma sovada nela. Olha que linda que ficou. Sovar um pouquinho. Não precisa sovar muito, mas é só para agregar bem. Olha só. Vou colocar só um pouquinho de farinha, porque estão querendo grudar. Então, um pouquinho de farinha ajuda. Amassar bem, sovar. Olha só que gostoso. Como tá gostoso trabalhar com essa massa.
como tem bastante, agora eu vou separar em duas partes, só para ficar mais fácil de trabalhar. Guardar essa, trabalhar com essa. Agora eu vou esticar com o rolo de massa e tentar fazer um quadrado, um retângulo, né? Não precisa ficar muito fino. Agora que eu já estiquei a massa, eu vou passar o recheio. Olha, gente, como ficou bonito. Leite condensado e o coco. Passar bastante, porque o recheio fica bem gostoso. E ainda tem a outra parte da massa, né? Então tem que dividir em duas partes esse recheio. Agora que eu já passei o recheio, eu vou enrolar com um rocambole, bem devagarinho, com muita calma. Vai ficar bem gostosinho. Eu gosto muito de recheio com leite condensado. Agora eu já enrolei bem a massa e vou cortar mais ou menos uns 2 centímetros, porque a massa vai crescer também. E vou colocar numa forma untada. Vou continuar fazendo, depois eu volto para mostrar para vocês. A primeira forma tá pronta, agora eu vou fazer com a outra metade. Deixar assar por 30 minutos em forno pré-aquecido, 180 graus. Gente, olha que maravilha que ficou! E vocês não sabem o sabor maravilhoso dessas rosquinhas. Ficou igualzinha àquelas que a minha mãe fazia quando eu era adolescente. Que maravilha! Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no canal para receber outras receitas do canal O Gato na Panela. Até a próxima!